Era isso que a gente passava também na hora de gravar os locais. Com participação especial do Cocoricó. As lembranças que eu tenho da Grão de Areia, né? Cara, eu lembro quando eu vim aqui no Crato pela primeira vez pra conhecer vocês e tudo. Aí eu cheguei ali no São Luís, aí eu vi assim, lá na esquina, parecendo um doidinho. Aí eu deve ser aquele doido ali, eu fui lá. Aí ensaiei, tocou um monte de Legião Urbana, aquela porra lá, tudo no improviso. Bom, eu lembro que quando eu fui entrar na banda, o que aconteceu foi o seguinte: eu vi uma postagem do Rimura, de repente tava ele, duas pessoinhas que eu não conhecia no tempo, e o Douglas, que foi o nosso vocalista na Grãos de Areia. Basicamente, Grão de Areia foi uma ideia que eu tive no nome em relação à humildade, porque nós somos como Grão de Areia em relação ao universo, né? O título tem relação com isso. Muita gente pensa que tem a ver com música de Legião Urbana, não tem nada a ver não. Nisso a gente passou acho que uns 5 meses, mais ou menos, e no final daquele ano, 2018, a gente fez nossa primeira e única apresentação como Grãos de Areia. Aí, através de um contato meu, que uma pessoa de uma escola chamou a gente pra gente fazer uma apresentação nessa escola. Pois é, e além disso eu lembro também daquele, entre aspas, shows que a gente fez naquela escola, que porra, que eu quero esquecer. E já foi a gente chegando lá e censurando a gente. Essa música não pode tocar. pá, tomando. Foi tipo isso mesmo. Aí, depois disso, a gente não seguiu com o projeto porque precisou o Douglas sair e tudo. Cara, o fim da Grão de Areia foi polêmico. Foi impeachment rolando pra todo lado, gente sendo expulso da banda. Mas é isso aí, acontece. O projeto não ter se estendido, ter acabado a Grão de Areia quando acabou, foi muito bom, porque se a gente prosseguisse, ia dar errado em algum momento, né? Então ia ser muito mais frustrante antes do que agora. Mas os restantes já tinha aquele entrosamento e ainda tinha vontade de continuar com o projeto. Então a gente começou a busca de um novo vocalista e conseguimos entrar em contato com o Mark, e Mark topou. Depois da entrada de Mark, a gente também trocou o nome do projeto para Hardside. Bom, o que eu lembro do início da Hot Siren, né, que foi um pouco complicado, um pouco conturbado, até porque a gente estava no meio de uma pandemia, né? Então a questão de sair para ensaios, de fazer shows era um tanto complicado. A questão de ter que cantar e ter que estar sem máscara dentro do estúdio, ter que estar sem máscara nos próprios shows, era bastante complicado. O que foi uma dificuldade imensa, porque as nossas decisões eram tomadas ligação via WhatsApp. Eu tinha que ficar em casa, lá, isolado e tudo mais.
ao mesmo tempo que a gente teria que pensar como seria o futuro da banda. Então, nesses devaneios da vida aí, começou a surgir inspirações e tudo mais, junto com aquela carga de sentimento que a pandemia trouxe junto também. Eu criava uma linha de guitarra. Aí como é que eu passaria? Eu teria que gravar um vídeo explicando como é essa linha de guitarra para o outro guitarrista, por exemplo. Ou então eu criava a linha de um baixo. Aí eu fazia a gravação explicando, é assim, o toque, tal. E quando a gente tinha uma ideia, tinha essa dificuldade em relação a passar a ideia de um para o outro. A gente se reunia de forma online para discutir o que era melhor nessa música. A gente faz isso, não sei o que, a gente adiciona esse toque, a gente modifica essa parte da música. Então essa era a principal dificuldade que a gente tinha em relação à pandemia. E acabou dando recursos suficientes para a gente compor nossas músicas. Então, se vocês perceberem, a maioria das músicas tem sentimentos envolvidos, como raiva, ou arrependimento, ou algo do tipo assim. Então, são músicas que realmente traz aquela carga sentimental bem profunda. Logo quando foi liberado assim para voltar, acabou esse lance de lockdown, essas coisas que estava tendo aqui na região. A gente voltou os ensaios e a gente no primeiro ensaio, tipo, a gente se comunicava, né? Ficava mandando material, trocando aquela ideia e tentando pegar as músicas antes do ensaio. E quando rolou o primeiro ensaio com o Mark, já foi uma coisa muito foda, cara. Eu ainda lembro da primeira música que a gente tocou, que foi Alienation Regime. Cara, foi incrível tocar essa música na voz de Mark. E bom, a gente só veio poder mostrar o que a Hard Siren era de verdade no nosso primeiro show, que foi em 2021 já, foi em dezembro, no evento Fuleiragem Rock. Foi um evento tipo muito bom, teve várias pessoas lá, foi que as pessoas puderam conhecer a Hard Siren. Cara, foi uma experiência muito boa, porque os caras lá agitaram, fizeram roda punk, eu me empolguei mais, bati cabeça bastante, foi muito rock and roll, foi foda. Inclusive eu tive um feedback muito bom desse dia, que foi um integrante da primeira banda que abriu o evento. Chegou pra mim, cara, vocês, porra, véio, são muito foda e tudo, agora só falta fazer autoral. Cara, nossas músicas são autorais. Cara, sério, tudo? Eu achei que pelo fato das músicas serem em inglês, eram cover, tudo. Não, cara, eram autorais. Ficou assim, tipo, abismado. Eu fiquei muito feliz com esse feedback. Mas, em contrapartida, tinha toda a alegria do pessoal da banda, que nos momentos de ensaios davam tudo de si. E era muito bom. E tinha também as animações dos shows, que é uma coisa que às vezes a gente sente falta, né? E o que eu achei mais dificultoso na banda foi a questão do retorno financeiro mesmo. A questão da gente estava sempre fazendo os nossos ensaios, sempre se deslocando para um lugar e para outro, pagando estúdio para ter onde ensaiar, pagando passagens para ir ensaiar em outro lugar, e o retorno acabava não sendo suficiente, sabe? Então acho que essa foi a questão que mais me afetou, assim. Que a nossa dificuldade maior era com eventos, que tinham poucos eventos e tudo mais.
principalmente para o autoral era mais difícil ainda, porque eventos autorais eram mais uns eventos independentes que apareciam pra gente. A gente era convidado e tudo. Após essa apresentação, a gente novamente passou um tempo parado e depois apareceu a apresentação do 3D Rock, que foi O do Parque Ecológico das Timbaúbas. Aquele show ele foi muito foi realmente o melhor que a gente já fez. E ele tem bons momentos dele guardados na minha cabeça. Foi a primeira apresentação em palco grande mesmo. E a gente fez shows muito da hora também, como o que a gente fez na Refesa, no Maria Fumaça e no Poliesportivo em Juazeiro. E é isso aí, todos os shows que a gente fez foram muito bons, foram bem da hora. E eu só tenho a agradecer esse momento que eu passei com a galera. Foram abrindo oportunidades, depois a gente chegou a tocar em outra cidade através de contatos e contatos. A gente tocou na cidade de Campos Sales, a gente tocou também no evento do Motor Rock, Motorfest aqui do Motorfest Cariri. E foram grandes apresentações, cada vez mais a gente ia se superando, ia procurando adicionar novos elementos em cima do palco. E é isso, foi o que manteve a banda viva. Até então foi esse desejo de tocar e esse desejo de fazer o nosso próprio som. Aí, a gente notando a nossa evolução como banda e tudo mais, a gente chegou à conclusão que a gente deveria começar a gravar nossas músicas autorais e tudo. Mas aí a gente teve uma reunião, discutiu sobre tudo, todos os detalhes, e chegou à conclusão também que a gente não tinha recursos suficientes, digamos assim, para começar para a gravação de uma bateria, que teria que ser em um estúdio. E a gente não estava com tanto dinheiro assim na época. Então eu comecei a pensar em outras alternativas e tudo mais, pesquisar. Cheguei em um aplicativo aí e comecei a estudar para poder criar o toque da bateria virtualmente, no formato MIDI. Então aí as coisas começaram a andar. Porque aí eu encontrei desafios, mas aí esses desafios começaram a me engrandecer e engrandecer a banda como um todo. Mas chegou um momento que a gente não tinha conhecimento técnico suficiente. E então apareceu a nossa cereja do bolo, que foi o Pedro Ivo. Quando o Pedro Ivo apareceu nas nossas vidas, depois dessa apresentação do 3D Rock. A minha história na Hard Siren começou quando o John Evans me procurou. Ele descobriu o meu trabalho que eu tinha lançado da Hematófagos, né? Até onde eu sei, parece que foi o Daniel Reinaldo da Mortorium, né? Indicou o John Evans, aí o John Evans me procurou. E foi desenrolando um relacionamento ali, tanto de negócios, por ele ser produtor musical, mas também de uma relação mesmo, assim, de amigos e tal, aquela zoeira, aquela coisa. Ele se identificou com o nosso trabalho. Perguntando o que poderia fazer para Hard Siren chegar nesse mesmo patamar de conseguir gravar um EP, um single, uma coisa assim, né? E o ponto crucial de eu ter aceitado, né? Eu escutei os áudios, alguns vídeos, áudios que o John Evans mandou, e o que me chamou a atenção foi na bateria. A bateria que foi o crucial para eu dizer, bom, eu vou topar aqui a ideia e tal. Porque é muito bom quando as bandas, elas têm elas aprendem as ferramentas, nem que seja da forma mais básica possível, pegar um programa de gravação e se gravar, né, e
E da forma que eles estavam fazendo, eles estavam bem avançados em relação a muitas bandas. Eu perguntei pra ele, cara, que linha de bateria, quem faz essas linhas de bateria e tal? Aí ele respondeu, não, foi o Robério grava, ele faz, ele escreve as baterias e tal, a gente não tem muito recurso pra gravar uma bateria real e tal. Eu falei, serve, manda esses mídias pra cá. Eu tenho um som de bateria melhor, a gente pode fazer um negocinho, mas é viável sim, viável. Aqui não tem desculpa, a gente vai lançar esse single. Mas a princípio foi desafio. E acredito que muito do que a gente se tornou veio por conta do Pedro Ivo. Pedro Ivo foi moldando a gente, falando, ó, cara, isso aqui não tá certo, ó, cara, isso aqui vocês têm que melhorar. Zero. A banda era zero. Me admira botar um instrumento e ainda tocar um acorde em Mi maior. E a gente foi trabalhando até conseguir lançar o nosso primeiro single. Pra moldar a banda a um ponto que não fique tipo, sabe, um erro ou um bend desafinado, uma coisa assim. Do single da Sandman até o Dead Fools, foram usadas metodologias aqui pedrivísticas, né? Para o negócio ficar... Tanto que a Sandman, as guitarras foram gravadas por mim. Na base foi do Rones e os solos de guitarra eu gravei porque ele não conseguia acertar os bends, né? Ele não chegava na nota. Então, muitas coisas ao longo dos singles, quando chegou no Dead Fools a coisa sanou, assim, meio que melhorou, assim, a ponto de eu dizer, não, eu não preciso mais intervir nesse ponto. Durante as gravações eu diria que foi um período bem dificultoso. Foi uma experiência nova. Fazer aquelas gravações, a guitarra, se eu errasse um bend ali no solo, na gravação do solo, eu tinha que refazer. Aí fazia parte por parte. O que dá mais trabalho, talvez, além dos bends que às vezes saía desafinado, era em relação a solos rápidos. Se errasse uma notinha ali, vamos ter que refazer essa parte. Aí vai refazendo até acertar. Aí nas outras partes também. Base era até bem mais fácil, mas a gente gravava parte por parte. Eu também fiz a gravação do baixo, não sou tão acostumado a tocar baixo, também deu trabalho. Aquele espaçamento do baixo também, para quem toca só guitarra, aí foi gravando parte por parte, percebendo, tá no tempo, aí marcava o metrônomo, tinha que estar bem certinho no tempo, no tom. Então era todo um detalhe que a gente tinha que prestar atenção para sair perfeito. Né? Mas aí eu me lembro que na Sandman eu gravei os solos, tentei manter a essência, a originalidade do cara, não adianta eu meter uma habilidade que é minha, e o cara, sabendo que o cara não vai conseguir executar, né? Então tem que ser no patamar, assim, né? Vamos fazer assim, o mais legal possível, e aí vai. Só que no o último solo que aparece na Sandman foi uma brincadeira minha, eu incorporei ali, e eu brinquei ali no final da música, né? Coloquei uns tapping lá, Jake Lee, e mandei pra eles, mas eu já tava avisando, eu botei esse solo no final, mas não considere não, porque isso aí eu botei só pra brincar e tal. A gente conheceu o Pedro Ivo
ele mostrou o seu trabalho, a gente gostou bastante. Eu me lembro até agora como foi ele mixando o instrumental de Sandman, e a gente ficou tipo, oh, que massa! E cara, foi a partir daí que a gente começou a sofrer das gravações. Foi uma grande conquista a gente conseguir gravar nossa primeira música assim para lançar nas plataformas, porque a gente não fazia ideia de como nem quando que isso iria acontecer. Mesmo a gente já tendo as músicas, a gente não sabia como que isso iria acontecer. Então Pedro Ivo nos ajudou bastante com isso. Rapaz, eu só aumentei volume. Nos mostrou como uma banda tem que se comportar de verdade. E foi isso que fez a Hard Siren. Foi isso que tornou a Hard Siren no que é hoje. E agora eu fico feliz da gente estar conseguindo lançar esse nosso primeiro EP, que era nosso maior desejo. A gente já tinha as músicas, mas a gente agora estamos concretizando o sonho de 3 anos de trabalho. Cara, eu me lembro que na gravação dos vocais da Dead Fools, cara, a coisa tava, assim, estavam com muita dúvida, assim, de gravar os vocais e tal, aonde gravar e tal. Tava onerando muito, o pessoal cobrando um valor muito acima que eles não tinham condições e tal. Eu fiquei assim, eu pensei, lá vai aquele espírito, né? Tipo, porra, tá, vamos tentar fazer alguma coisa, né? Aí eu lembro que eu levei, eu tinha um equipamento que dava para fazer a captação de vocal, né? E gravar bateria e vocal tem que ser no estúdio, cara, porque é ambiente isolado e tal. Só que a coisa tava tão apertada para eles que a gente começou a improvisar, né? Eu me lembro da cabine de voz. Nós juntamos umas camas, um colchão e tal, né? Eles criaram, na verdade. Então, pessoal, essa aqui é a nossa cabine de gravação, mais conhecido como Inferninho. E era quente pra caramba, velho. Vou pedir aqui para o nosso câmera entrar. Veja que bonitinho, né? Tem até estampa de oncinha ou algo parecido. É bem legal. Deu pra quebrar um galho. Era muito quente. A gente tinha que ficar gravando a cada 5 minutos o vocal, porque o cara sai molhado dali, né? Mas foi no suor, literalmente, para fazer isso acontecer. Bom, Sandman fala de um homem que teve um passado glorioso, mas que atualmente ele vive sem rumo, à deriva. A sua vida no presente é sustentada por uma base frágil, não sólida. Aí vem o nome Sandman, Homem-Areia, por conta que ele vive uma vida sem base sólida, que a qualquer momento pode se desmanchar, como areia. Então, como a própria letra fala, sem base para se estabelecer no céu, sem força para seguir o caminho. Esse caminho a gente pode substituir por futuro. Então, para finalizar, como é falado no refrão, viva Sandman, alive Sandman. A música Judgment foi criada com o objetivo de que ela pudesse ter interpretações diferentes, dependendo da pessoa que fosse ler a letra. Ou seja, a pessoa lê a letra e tem a sua interpretação. Tanto que eu faço até uso, a gente faz uso até de palavras como inferno, que algumas pessoas podem interpretar como literalmente o inferno, mas pra gente o inferno a gente considerou como sendo um lugar ruim. A gente fez uso de monstros também. Não é que é literalmente um monstro lá, mas esse monstro, a nossa interpretação, a gente dá como sendo algo ruim que aconteceu na vida do personagem. Então, a nossa interpretação é que o personagem está no seu momento final da sua vida e a partir desse momento ele passa por um julgamento do que aconteceu na sua vida.
E aí que entra as metáforas que eu falei. Ele tá no lugar ruim, esse lugar é no seu subconsciente, é um lugar péssimo, acabado, que faz ele sofrer. Os monstros são pecados que ele passou durante a sua vida, tanto que a gente faz algumas citações como raiva, ganância, e etc. Ser desses sentimentos, ações que prejudicam sua vida. E no final, tanto que a gente coloca lá no refrão, me salve por favor, porque ele está num lugar que causa dor para ele. Quando ele revisa a sua vida, o que passou na sua vida, ele vê que a vida dele não passava de dor. Mas quem é que está julgando? No caso, o julgador, o punidor, como tem lá na música, é a sua própria consciência, que traz à tona todos os seus pecados, todas as suas ações, que culminou na destruição da sua própria vida. O nosso EP, Dead Fools, ela vem da faixa What I Say. Tanto a capa é inspirada em What I Say, tanto a frase Dead Fools está presente em What I Say. E como a gente falou, as nossas músicas, as nossas composições que foram feitas durante o período da pandemia, traz uma bastante carga emocional, e essa não é diferente. O período da pandemia, ali, que iniciou em 2020, foi um período muito complicado para todo mundo. Houve muitas mortes, e especial aqui no Brasil, o chefe de Estado, né, de 2020, que deveria combater a pandemia, proteger os cidadãos, fazia totalmente o contrário. Ele negacionismo, tirava onda de pessoas morrendo, negava a doença, chamando de gripezinha. Então, diante de todo esse negacionismo que ele espalhava pelo país, ainda assim tinha gente que apoiava ele. Não poucas, muita gente que apoiava ele. Então, pra gente foi totalmente inadmissível aquilo. Como é que tem gente que apoia um cara que é contra a vida? Eu acho que essa é a palavra mais certa. Então a gente fez a composição de What I Say, que é especial para as pessoas que adoram político. A gente fez baseado nessas pessoas aqui no Brasil, que adorou o chefe de Estado da época, mas também que podia ser aplicado para qualquer outro cenário em que tivesse adoração política, que um grupo de pessoas adorava o político, independentemente do que ele fizesse. Tanto que na capa é um demônio, que a gente representou esse chefe, esse líder de Estado como um demônio. De um lado ele está acenando para as pessoas, e enquanto as pessoas estão lá fazendo adoração, diferentes tipos de pessoas lá, que nem é apoio político, é adoração mesmo, que a gente coloca na capa. E do outro lado ele está com a mão desse jeito, indicando mentira. Então, a Dead Fools basicamente, What I Say é isso. Essa crítica que a gente faz para a adoração política. Rockstar, que conta como é a vida de um rockstar, e lá a gente coloca um baterista chamado Jim, é um personagem que a gente criou, e durante a letra da música a gente fala como é a vida de um rockstar. Lá na letra fala que ele vai trazer a música para as pessoas, que não vai deixar a pessoa morrer, assim, mais ou menos, que a música vai cativar o público. E tem Love at First Sight também, que fala de um cara que se apaixonou à primeira vista por uma garota. Só que o amor não é correspondido. O amor dele não é correspondido. Pera aí, interrompendo aqui. Tô notando um padrão aqui, que a maioria das nossas músicas falam de um personagem que é, tipo, fudido na vida, só sofre. É sério? Exatamente isso, nossos personagens são tudo fudidos.
Pronto, então o Louvor Adversário fala de um amor à primeira vista, só que um amor que não é correspondido. Então durante a música ele vai sofrendo com isso. Nós gravamos a Heartside desde a Sandman até a Dead Fools, né, em baixo orçamento, né. Assim espero que a cada lançamento as coisas comecem a ficar cada vez melhores, né, simplesmente uma escadinha de cada vez, né. Então, houve toda uma trajetória, a gente passou por todo um caminho, teve desafios, teve momentos alegres, momentos de tensão na banda, e tudo isso que a gente vivenciou durante toda essa jornada resultou no agora, no lançamento de Dead Fools. E a gente não pretende parar por aí, por conta que com o lançamento do EP Dead Fools, a gente já vai trabalhar imediatamente no nosso álbum, spoiler para o futuro. E a partir daí, a gente vai continuar evoluindo, compondo e sempre avançando como banda. Então, espero que gostem e agradeço a todos por todas as pessoas que passaram no caminho, que fez parte do caminho da banda e tudo mais. E é isso aí. O que eu vejo na Heartside, que eles têm esse lance de querer buscar melhorar, né? É uma banda jovem, é uma banda que bem começo assim, né? Em relação ao que eu já lidei com outras bandas, né? Então é muito massa você poder ensinar para essa geração, né? Ó, vamos fazer assim, né? Todo o patamar para que tenha menos problemas com palco, problemas de gravação, ensinar mesmo, né? A fazer a alfabetização assim da banda para poder ter menos problema com qualquer tipo de situação que a gente vê na vida, assim, no decorrer, né, da carreira e tal. Então, é isso aí, cara. É mandar ver, não espera acontecer, não espera a oportunidade perfeita, a gente tem que criar, né? Veja Heartside. Aos trancos e barrancos, 2 singles e um EP. Logo, logo vai sair um álbum, acredito. E mais pra frente um videoclipe. E é assim, eles vão treinando, tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. E buscando cada vez melhorar, né? Gostaria de dizer que a banda é uma banda assim que agita, né? Ela passa um tipo de energia bem eletrizante mesmo. Eu digo isso porque eu já vi 2 shows. Um em Juazeiro do Norte, no Parque Ecológico, onde foram em torno de 6 bandas. E o evento foi algo maneiro mesmo, colou várias pessoas, não só quem ouve rock, como também quem curte a pista de skate. Como também teve um esse ano no Motorfest Cariri, na 4ª edição. Lá, como tinha mais gente que ouvia rock, heavy metal, não só os motociclistas, foi algo assim que todo mundo se envolveu, sabe? Aquela energia do rock and roll mesmo, aquela rebeldia, né, sem causa, a coisa da malcriação, em cima do palco veio com tudo, cara, tudo. 4 jovens rebeldes que saíram da escola há pouco tempo, formaram essa banda e nem esperavam que ia acontecer esse tipo de envolvimento com a cena. Então assim, a banda é uma banda assim incrível, né? Assim, eles têm muito potencial. Já teve até uma garota que cantava com eles, né? Ela fazia todas as performances que as bandas de rock fizeram. Desde já eu quero dizer, né, que essa banda tem muito para ir para frente, muito potencial. Estamos no aguardo do lançamento do EP e que venham mais shows, né? E que recomendo a todos que procurem saber mais sobre a banda e a Heartside, porque compensa, sabe? Eles trazem a raiz, né, da essência do rock, né? Não só do rock como do heavy metal, seja em atitude, seja no comportamento, seja na música.
E é isso, cara. Desde já, eu agradeço ao meu amigo Imura, Bruno, né, por participar desse documentário. E em breve vem aí um EP, pessoal. Stay heavy. Yeah!